podcast do ABGD News tem o oferecimento de Embrastec e SSM. Olá, começa agora mais uma edição do podcast do ABGD News e hoje eu recebo com muito prazer Liciane Ribeiro, ela que é CEO da Ribeiro Solar. Liciane, obrigado pelo privilégio de conversar com a gente, trazer a tua história aqui para o ABGD News. Seja bem-vinda e eu vou direto ao ponto. Quem é Liciane Ribeiro? Bom, Mauro, obrigada primeiramente pelo convite. Um orgulho estar aqui, a gente se encontra direto aí pelo Brasil e feliz mesmo de fazer parte, né? A BGD foi uma associação que eu comecei lá em 17, 18, então muito feliz de estar aqui hoje. Nesse momento, entrevista, tô achando bem legal, bem diferente da minha rotina. Seja bem-vindo. Bom, a Liciane, ela, antes de ser CEO da Ribeiro Solar, ela é mãe, né? Tenho duas princesas, a Olivia e a Catarina, meus orgulhos. Sou esposa, sou casada há 15 anos, então poucos sabem, mas meu sobrenome é Ribeiro do Espírito Santo, então levo aí, né, meu nome abençoado por parte de marido, então estamos muito bem casados já há 15 anos, graças ao bom Deus. E sou hoje CEO da Ribeiro Solar, empresa da minha família, né, e que graças a Deus cresceu, perseverou, virou páginas aí nessa história dos 48 anos de história, conseguiu abrir esse braço e ser bem sucedido, né? Com meu time lá, graças a Deus também, podendo estar aqui hoje, eles se dedicando. Então, é uma pessoa hoje muito realizada profissionalmente e realizada na área familiar. Então, a Liciane tem por base, assim, sempre 4 princípios, né? Deus, família, trabalho e lazer. Então, eu tento me dividir nessas funções. Todo mundo sabe que a rotina do nosso trabalho é puxada, mas exatamente por esse equilíbrio dentro da família, a gente consegue estar presente em vários lugares. A gente se encontra no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sudeste. Então, a minha agenda é complicada, mas o tempo que eu tô em Curitiba ou aos finais de semana que eu tô com as minhas filhas, o tempo é da família, é delas, e eu tento me dividir dessa forma. Que Afinal, bacana. a nossa empresa é a família, né? A gente acaba passando com os nossos funcionários ali praticamente 50% da nossa vida. Então, o resto do tempo eu tenho que dividir entre essas outras 3 áreas. Com certeza. Liciane, antes de você percorrer essa trajetória até você ser mãe, hoje CEO da Ribeiro Solar, conta um pouquinho pra gente, desde o momento, você nasceu no Paraná? Eu sou curitibana. Sim. Gosto de falar que sou curitiboca, porque todo mundo diz que não sou, mas sou. Meus pais são também do estado, são de Toledo e de Abatiá. A minha família tem uma origem super simples, né? Meus avós, por parte de pai, eram caseiros, a minha avó, por parte de mãe, era empregada doméstica. Então, foram pessoas que me deram esse exemplo, batalharam, conquistaram. Então, eu nasci em Curitiba. Meus pais estão lá a vida profissional praticamente toda, né? E lá montaram a empresa. E lá estudei, cresci, fiz as minhas amizades. E acho que ser curitibana tem uma vantagem, né? Você pode ser várias coisas ao mesmo tempo. Você pode não dar bom dia o dia que você não quer dar bom dia. Você pode ser simpático e estar fora da média. Então, eu sou muito... eu gosto muito da minha cidade. Eu, de fato, acho que essa base foi o que me levou para a arquitetura, né? Uma cidade
que funciona, ordenada, organizada. E esteve na vanguarda, né? Acho que ainda está, né? Ainda está. Curitiba, assim, a gente que viaja bastante consegue ver nitidamente o quanto essa capital está à frente de outras capitais. Não vou falar de cidades de interior que também conseguem ter uma qualidade de vida similar, mas em questão de oportunidade, de coisas para fazer desse dia a dia, é muito gostoso, né? Você tem as facilidades de uma grande cidade com características ainda de você ter segurança, você ter limpeza nas ruas, né? Que todo mundo fala, nossa, Curitiba é muito limpo. Então, eu me identifico e sou curitibana mesmo, porque eu acho que essas premissas ali me regem também. Sem dúvida, do teu dia a dia. Você falou que os teus pais vêm de uma origem humilde, simples, imagino até que com alguma dificuldade financeira. Esse sangue empreendedor na família é fruto disso? Ah, com certeza. Acho que meus pais batalharam muito, trabalharam muito. A empresa sempre foi dentro da casa, então a gente morava na empresa. Isso sempre foi uma constante para mim, né? Abrir o portão para atender uma pessoa que precisava de uma peça ao domingo era uma coisa natural, porque ninguém ia se negar a fazer, sendo que uma linha de produção de uma indústria estava parada por causa daquela peça que estava no estoque. Então, como eles são desse material elétrico industrial, isso sempre, essa exemplo do batalhar, do empreender, sempre foi uma constante. E até definiu algumas coisas na minha vida em alguns momentos. Porque eu sou formada em arquitetura pela PUC, filha da PUC também, gosto de ser filha da PUC, acho muito bacana. E tive a oportunidade de fazer o Erasmus na Itália, em Ferrara, na Universidade de Ferrara, na Faculdade de Arquitetura. E isso me trouxe uma bagagem de vida incrível, né? Eu acho que todo mundo que puder passar um ano da vida fora, estudando, empreendendo, fazendo qualquer coisa, isso é muito bacana. E lá naquele momento, na hora de volto ou não volto, faço a Doppia Laurea, aquilo foi uma realidade. A realidade que eu tinha em Curitiba, eu teria que batalhar muito para conquistar na Itália sozinha, né? Porque eu já tinha um certo conforto, carro próprio, casa, né, sem custos de casa, enfim. Então, naquele momento em que eu tinha que decidir fico ou não fico, eu acabei voltando exatamente por causa disso, dessa expectativa dos nossos pais ali de que a gente continuasse na empresa, tocasse. Não que eu tenha voltado 100%, porque daí acabei abrindo meu escritório de arquitetura, né? Trabalhava com eles, gerenciava a unidade de Blumenau. Então, desde muito cedo, o trabalho sempre foi uma constante. Isso, sem dúvida, é quem eu sou hoje na parte de empreendedorismo, é todo esse exemplo, essa bagagem que eu tive dentro de casa. Vamos, então, apresentar para as pessoas a Ribeiro Solar. Conta um pouquinho da história, como é que começou, em que momento que vocês enxergam a energia do Astro Rei. Conta para nós. Então, a Ribeiro Solar foi uma continuidade da minha trajetória de vida, né? Depois de voltado da Itália, ali, finalizando a faculdade de arquitetura, eu abri meu escritório de arquitetura e por 12 anos atuei, né? Então, acho que a arquitetura me deu algumas habilidades que eu não sabia que eu tinha. Então, vender é uma coisa que o arquiteto faz todo o tempo. E ele primeiro vende a si. Afinal, o cara só vai te contratar se ele te comprar. Se ele não te comprar, se ele não gostar de você, você não conseguir lidar com a situação dos conflitos que ele tem ali para resolver o interesse dele, da esposa, dos filhos, ele já não vai te comprar para começar o projeto. E segundo, essa habilidade de venda. Porque depois que eu vim pro comercial, eu falei, puta, mas eu sei vender, bacana. Eu vendia sofá, vendia cadeira, vendia tudo, só que eu não ganhava. Exatamente, você estava... Exato, é verdade. Eu vendia o projeto e automaticamente vendia o resto. Então isso era muito legal. E a arquitetura me trouxe uma coisa que eu tive uma certeza. Daí depois que eu tive as meninas, eu tive que fechar o escritório, minha mãe pediu para eu voltar para assumir a parte comercial da empresa, que ela queria se aposentar. Eu falei, gente, vou vender material elétrico. E agora? O que eu vou fazer com isso? Daí, arquiteta vendendo material elétrico, construção civil, né? E aquilo, eu tinha uma dificuldade para vender, porque aquela solução ali não agregava nada, ela era um produto por si só. E na arquitetura eu vendi um sonho. Exato.
E eu mexia com uma energia muito boa, porque era o recurso da economia da pessoa para ela gastar na casa e transformar em sonho, em realidade, aquilo que sempre foi um sonho. Então, nessa transição, eu comecei a me chocar com algumas coisas, daí vim estruturando um pouco, porque trocamos contador, fechamos algumas empresas, remodelamos um pouco o processo, e eu estava ali na venda de produto. Daí veio a Copa do Mundo, 2014. Em julho de 2014, nosso faturamento caiu a 30%. E ali ficou. Puxa vida. E eu estava no comercial. E a gente não tinha condição. A gente tinha pego empréstimos em banco e tudo, vendemos imóveis para quitar. E a empresa dos meus pais, né, hoje com 48 anos, naquela época ali já com seus 40 anos de existência, funcionários de 25 anos de casa, a gente tendo que demitir. Puxa vida. Meu pai não conseguia, ele e minha mãe choravam de um lado da mesa, eu tinha que me manter forte do outro, e a própria filial de Blumenau, que era minha, a gente teve que encerrar, e acabou ficando para o sócio que eu tinha lá. E a gente demitiu pessoas com muito tempo de casa. E para mim foi uma coisa muito marcante, porque existia um vínculo familiar com aquelas pessoas e a gente não tinha mais condição de bancar. E daí, na sequência disso, eu consegui o LED. O LED, eu fui atrás dos projetos PE, do Programa de Eficiência Energética da Copel, que me abriu portas, então, para começar a mexer com a iluminação LED. Então, eu vinha com o vínculo do que era arquitetura, porque eu sempre gostei de luminotécnico, afinal, tendo uma família de elétrica, sendo arquiteta, Sim. você se mete a fazer luminotécnico. E então, tinha uma bagagem dessa parte elétrica, e daí eu falei, vou tentar no industrial. Daí chegava oferecendo, as pessoas falavam, eu demiti 20 hoje. Não interessa que o payback seja 12 meses. E assim foi comercialmente, uma batalha, uma luta. A gente tem a parte de eficiência energética com motores, inversores de frequência do motor. Eu tentava acompanhar o pessoal nesse tipo de visita, mas daí chegava na manutenção industrial, eu de salto, né, toda caprichada, e o cara, engenheiro eletricista, falava, menina, você não vai me ensinar sobre eficiência energética, né? E daí o PE, graças a Deus, me abriu essa porta, porque o PE começou a pedir o fotovoltaico. E a gente é um centro de distribuição ABB lá no estado, e eu fui bater na porta da ABB, dizendo, eu quero vender inversor solar. E insisti muito, porque na época eles só vendiam para uma empresa no Brasil, que era a Sysys, e eles não tinham interesse em abrir outros distribuidores, mas eu insisti, enfim, a gente tinha acesso a toda a presidência da ABB, e daí todo mundo falava que eu não ia conseguir, né? Aquele monte de homem, engenheiro eletricista, ela não vai conseguir. Eu falei, mas eu vou. Comprei módulos de um fornecedor que importava lá de Curitiba, não consegui vender nada. Eita Deus. Que na época não vendia-se outro módulo que não da Canadian. Daí fui a São Paulo com o Bruno Monteiro, que na época era ABB. O Bruno me apresentou ao pessoal da Canadian e eu consegui começar a comprar então os primeiros pallets. Paguei nos primeiros 10 pallets o valor de um container. Porque ninguém queria que eu tivesse êxito, mas eu persisti, e assim começou, graças ao bom Deus, dentro da garagem logística, lá dentro da empresa mesmo, e fomos passo a passo, contratando, conquistando. Foram muitas batalhas, foram muitos percalços, mas, graças a Deus, a gente, como uma empresa familiar, só com capital próprio, conseguiu fazer acontecer. Então, eu acho que, basicamente, o sucesso se deu, porque na mesma época, concorrentes do meu pai, da parte de automação, também abriram. Mas o sucesso só se deu porque eu estava livre. Então, o solar era o meu filho e eu podia definir, tomar ação e ser rápida. Então, o solar, ele me traz essa... Sempre digo que
pode ter diversos concorrentes, mas a bagagem que eu conquistei nesses últimos 7 anos me evita cair alguns tombos que eu já caí lá atrás, né? E hoje a escala do tombo talvez seria muito grande, eu não conseguiria me recuperar. Mas o solar é um mercado muito ágil, muito rápido. Então a tomada de decisão precisa ser muito frequente e eu acho que é isso que a gente conseguiu perseverar. Porque eu, como vendas, compras, tributário, né? Sabendo de tudo um pouco, tomei algumas decisões acertadas para se manter ativa nesse mercado de financeiro tão forte. O fato de ser um universo majoritariamente masculino pesou muito nessa tua vitória? Até você conseguir êxito? Eu acho que assim, o fato de ser um mercado masculino eu já comecei a enfrentar na época da automação. Então ali ele já me criou uma casca. Sim. Né? E eu lembro de várias reuniões assim que sentava com donos de empresa querendo investir no solar com a mesma casca que meu pai, né? Assim, aquele senhor e tal, que eu mando, eu faço, eu aconteço. Então, assim, acho que eu tenho 2 cascas fortes, né? Tenho um pai que é bastante rigoroso e bastante exigente. Não que ele era machista que ele sempre queria o filho homem, tudo bem. Mas, enfim, ele teve que se virar com as mulheres que ele teve mesmo. Mas, assim, essa casca grossa de se impor, de estufar o peito e você ter que convencer tecnicamente, eu já tinha começado a criar um pouco de casca na época da automação. Então, para o solar, eu vim nesse mesmo contexto. Eu me capacitei tecnicamente, então os cursos de inversor eu fiz todos, curso de instalação eu fiz, a gente chamou na época, a gente fez a parceria com a Electro Solar, então a Electro Solar ministrava curso desde 16 lá dentro da Ribeiro, e isso eu fui estudando. Porque na hora que eu posso ser arquiteta, não ser engenheiro eletricista, mas na hora que a gente sentar para falar tecnicamente de solar, eu posso não chegar na minúcia do mismatch da planta da usina de 5 mega, mas a configuração do inversor, o número de strings, o que é tensão, o que é corrente, eu sei me garantir, né? Então, nesse contexto, sim, eu tive que me capacitar tecnicamente. E hoje o desafio é diferente, né? Hoje, claro, eu já ganhei um respeito por parte dos demais empresas, mas no começo teve sim essa questão de uma CEO mulher em frente a CEOs homens, né? Liciane, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu quero que você me prometa uma coisa, que você vai tirar a modéstia. O que representa para você hoje, como é que é voltar para casa e saber que hoje você inspira, e isso é verdade mesmo, você é uma referência nacional naquilo que você faz, principalmente quando a gente olha para as mulheres que também começam a habitar esse mundo das energias renováveis? Olha, eu não gosto muito, né, como você falou, desses estigmas maiores, mas eu fico muito honrada quando eu vou numa feira e vou num evento e elas vêm e falam, poxa, vi um vídeo teu, eu te admiro. Eu acho que isso é uma conquista, né, Mauro? Eu acho que isso é muito legal e eu gostaria que as mulheres entendessem que sim, nosso mercado tem espaço, né? Hoje eu tenho, no meu time, a gente tem as engenheiras eletricistas disponíveis, eu as contrato, porque não são muitas, mas assim, no meu time eu tento contratar assim, mulheres, obviamente que o número de engenheiros eletricistas homens é maior, mas tem espaço. Eu acho que essa batalha dessa divisão homem e mulher, ela tem perdido força, já perdeu. A mulher hoje, né, já tem condições de estar em cargos de comando e assumir as responsabilidades. O nosso fardo é mais pesado, porque quando o filho chora de madrugada é com a gente, a casa, a harmonia do lar, a espiritualidade, muitas vezes, a parte da religião também é uma coisa que a gente tem que levar e tem que carregar, mas a gente tem que acreditar.
a gente faz 10 coisas ao mesmo tempo, infelizmente o homem faz uma só, ou felizmente. Então a gente consegue atender o filho, atender o telefone e já fala, precisa fazer tal coisa, pôr na listinha, fazer no outro horário. É mais puxado, mas a gente tem espaço. E o solar, eu acho que é um mercado muito aberto a isso. Hoje eu tenho meninas incríveis que começaram ali trabalhando comigo, porque eu me considero já hoje uma idosa no solar, né? Eu tô com 40 anos e tem essas meninas de 25, 30, né? Elas têm muita coisa, porque afinal de contas a minha vida profissional tem 20 anos. Elas têm 5 anos de vida profissional, então tem tudo para acontecer. O solar é um mercado que volta do que era arquitetura, a gente vende o sonho. A gente tem que parar de ficar falando de payback, a gente está vendendo um sonho. Né? Você poder parar de pagar uma conta pelo resto da vida pela primeira vez é um sonho. Então eu acho que a gente trazer esse aspecto mais humano, mais feminino, mais delicado é o que me motiva que mais mulheres entrem. E eu não gosto dessa questão de eu sou homem, eu sou mulher, essa discussão, essa divisão, eu acho ela ruim. Eu acho que a gente, somando forças, já temos homens bem educados aí por boas mulheres que respeitam o nosso espaço e que se vê numa situação, eles também, por terem uma família, enfim, por trás, vai falar, não, escuta, não é assim, você tem que tratar com ela como igual. Então, dentro da minha conquista, o que eu quero deixar de exemplo eu não comecei o solar com uma estrutura endinheirada e coisa. Foi muito suor mesmo, muita batalha e muito acordar cedo e correr atrás. Então, eu acho que com essa premissa, seja homem ou seja mulher, vai chegar longe. Né? Se doar, se dedicar e querer que o máximo de pessoas às suas voltas estejam bem, porque para mim, o que adianta eu estar lá em cima e todo mundo ao meu lado não estar conseguindo prosperar? É tão legal você ver um funcionário teu comprar o primeiro carro, comprar a primeira casa, né? Saber que você pôde participar dessa história da vida deles, como você também teve esse degrauzinho lá atrás, é isso que eu acho que eu quero deixar de exemplo, assim, de trazer uma coisa um pouco menos baixaria, de passar para trás, que eu acho que isso já não tem mais espaço no Brasil, e a gente crescer de mão dada, junto, todo mundo junto, buscando o mercado, se respeitando o trabalho do outro, e as meninas que querem começar nesse mercado, entender que a gente está vendendo um sonho, e essa energia de trabalhar sonho, não tem como dar errado, simples assim, quem que não quer? Todo mundo quer. Vamos lá para a gente encerrar. Nome do marido? Liguaru Espírito Santo Neto. Puxa vida, um grande abraço para você, um beijo no seu coração. Essa história realmente é fantástica. E ele é, sem dúvida nenhuma, parte de tudo isso, né? Quando a gente pensa nessa estrutura de tudo que você viveu, dessa luta, dessas conquistas, é muito bacana saber que você tem essa parceria. Fique à vontade para suas considerações finais. Um beijo nas filhotas. Obrigado demais. Foi muito, muito, muito bom. E, sem dúvida nenhuma, um exemplo que a gente precisa multiplicar. Obrigado, Luciane. Mauro, obrigada de coração. Um beijo, né? No marido Liguaru, Olívia, na Catarina. A minha família é minha base, que, sem dúvida nenhuma. Para eu poder estar viajando, ele tem que estar gerenciando a nossa microempresa, né? Porque tem que ter uma microempresa por trás. E é um mercado, assim, eu sou muito grata ao mercado do solar. Eu gosto demais do que a gente vende. Eu acho que a gente tem muito espaço e quero, sim, poder estar sempre de cabeça erguida e que tô fazendo tudo certinho, não tô postando ninguém para trás, tô trilhando minha estrada e vai registrando aí a minha marca, né? Então, eu agradeço demais pra gente ter tido esse tempo e poder bater esse papo. Foi bom demais. Obrigado e até uma próxima oportunidade. E agradeço a você que nos acompanhou até agora em mais um podcast do ABGD News. Que história belíssima, inspiradora. É assim,
Visite o site da ABGD, lá tem muita informação para você, vá até as nossas redes sociais e também siga Ribeiro Solar, um trabalho espetacular que faz bem para cada um de nós, faz bem para o Brasil. Até um próximo programa. SSM e Embrastec apoiam o podcast do ABGD News. Seja destaque, traga sua empresa para o ABGD News. Conteúdos exclusivos, atualizados, disponíveis nas principais plataformas.